Bom, agora nós vamos falar dos aspectos econômicos do setor sucroenergético. Eu tinha falado anteriormente, né, que as centrais do setor sucroenergético, ele é bem flexível, porque dependendo da demanda, da oferta, né, de etanol, de cana, né, você pode selecionar para produzir mais um ou outro. Então, é muito comum usar termos assim, safra alcooleira, safra açucareira, né? De novo, se a cotação do açúcar está bom no mercado, os usineiros vão tender a produzir mais açúcar, senão vão produzir mais etanol. E, adicionalmente, né, tem que prestar atenção na cotação do petróleo, porque quanto maior a cotação do petróleo, maior a tendência de ter uma gasolina mais cara, sendo mais atraente para a produção de etanol. Outros produtos que são gerados no processo, no setor sucroenergético, não influem, até onde eu sei, não influem nesse mercado, nesta tomada de decisões. Tudo bem que é uma produção muito pequena de ácidos, de produtos que são até industrializados também, são comercializados, eles não influem nas tomadas de decisões, tá? O que pode influir, que eu falei anteriormente, é uma meteorologia aí onde tem um período muito grande de chuvas, o que confere um caldo com baixo ATR, com baixo teor de açúcares, um caldo mais aguado, né? Um termo mais popular, um caldo mais aguado, que vai ser conduzido para a indústria de etanol, que etanol exige aí um ATR, um teor de açúcares menor do que o de açúcar, tá? Bom, o que que nós devemos falar aqui, né? Eu tinha comentado anteriormente que a safra da região centro-sul do Brasil, ela pega desculpa, né? A entre-safra da região Centro-Sul é diferente da do Nordeste, porque o clima, né, é diferente, né? Na região Centro-Sul pega mais clima tropical e nos espaços de produção da região Nordeste pega o clima tropical úmido. Então, o que vocês podem ver aqui, o calendário das safras. Q1, Q2, Q3, Q4 são os trimestres, né? Então, aqui, Brasil CS, ele CS de Centro-Sul. Então, a safra ele pega mais aqui, ó, o segundo, terceiro e quarto trimestres. Aqui, ó, harvest, que é colheita, né? Growing é crescimento. E da região da América Central pega exatamente o contrário do Centro-Sul, que coincide com o do Nordeste. Índia, Tailândia, a mesma coisa. Agora, da União Europeia, que pega um período menor, tá? Então, o fato há uma grande vantagem na produção na região centro-sul do Brasil, porque ele pega exatamente entre safra dos demais. Apesar que açúcar, se devidamente armazenado, ele pode ser estocado por longos períodos de tempo. Então, a questão do estoque, ela minimiza a problemática da entre safra. Algo que não se vê no etanol, por quê? Porque a estocagem, né, do etanol, ele é pequena em comparação ao seu consumo, é pequena em comparação ao consumo da gasolina. Então, seria necessário que tivesse investimento maior no armazenamento do etanol, conferido aí uma menor variação, por consequência, uma menor variação de preço entre a entre safra e a plena safra. O que nós observamos, felizmente, não é isso. E o preço do etanol ele varia certamente, né, de acordo com a oferta e da demanda, oferta e procura, e assim, varia muito também de acordo com a cotação do petróleo no mercado mundial. Embora no Brasil não há que nem nos Estados Unidos, onde no momento em que o petróleo ele sofre um reajuste, em pouco tempo o mercado absorve essa mudança para cima ou para baixo. No Brasil tem algo um pouquinho mais limitado acerca disso, tá? Isso depende também do governo que está no governo federal que está em vigor no momento, né? Então é questão também política. Ah, assim, a cana-de-açúcar, em volume e quantidade, é o principal produto agrícola do Brasil, né? Então, produz em torno aí de 700 milhões de toneladas, né? Estou falando desses números para comparar o quanto que produzir soja de milho, que é muito menor, apesar que em rentabilidade ele é apenas o quinto, tá? E quando falo cana-de-açúcar, né? Por exemplo, no caso aí, quanto de cana que vai lá para a usina, né? Não estou falando assim o açúcar, o etanol, estou falando do produto agrícola, tá? O que vai para a usina. E, bom, vamos lá. Aqui são dados mais recentes, né?
o setor sucroalcooleiro em 2020, na safra, né, de 2023, 2024, que está em vigor, né? Apesar que aqui são dados estimados. Estou fazendo esse vídeo, o primeiro dia de setembro de 2023. Então, os dados assim da safra até 2024 são estimativas. Então, estima-se que tem aí, não, aí já não é estimativa, né? Questão da área, 10 milhões de hectares, mais ou menos, né? Um crescimento de quase 20% em relação à safra de 2013, 2014, isto é, em relação aos dados de 10 anos atrás. A produção, em torno de 860 milhões de toneladas, uma produtividade de 82, 2 toneladas por hectare, né? O crescimento que foi menor em comparação aos outros, né? O crescimento de apenas 11% da produtividade em relação à safra 2013-2014. E no caso do açúcar, uma produção em torno de 40, quase 45 milhões de toneladas, exportação de 32 e demanda doméstica de 12. Então, há mais ou menos, né, um quarto do açúcar produzido no Brasil é voltado para o mercado interno, tá? No caso do mercado interno brasileiro, a meu ver, é um mercado já consolidado, tá? Porque o consumo de açúcar do brasileiro está acima da média mundial, tá? Imagina se fosse país de primeiro mundo, né? E aqui, é indicativos das safras, né? Estamos atualmente numa safra mais alcooleira, 2013, 2014, quase um empate técnico, né? A produção de etanol aqui está estimado em 45 bilhões de toneladas, mas contando também o etanol de milho, tá? Só que o mercado externo do etanol no mundo ele é muito pequeno. Ao contrário do açúcar, do etanol, às vezes o Brasil até importa, mas assim, importa pouco, também exporta pouco, tá? E a produção por região, sem dúvida, é maior aqui na região sudeste, tá? Seguido aí da região centro-oeste. Os 10 principais produtores de açúcar, né? Então, às vezes varia entre Brasil e Índia, mas geralmente é mais o Brasil, tá? O Brasil detém pelo menos, até onde eu sei, uns 20% da produção mundial e quase a metade do mercado externo, né? Projeções para cinco maiores exportadores e importadores, né? Estão vendo aí que o Brasil está entre os maiores exportadores disparado, então vai somar, por exemplo, União Europeia, Índia, Austrália, Tailândia, tá? Acho que um pouco abaixo do Brasil ainda. Falei mais ou menos agora há pouco que mais ou menos metade do mercado externo do açúcar é dominado pelo Brasil, tá? Do lado do exportador, porque tem o lado do importador, né? E aí nós vamos falar sobre barreiras e distorções no mercado de açúcar, porque não é um mercado aberto. Como tem muitas commodities, muitos produtos minerais, alimentícios, também no açúcar há distorções. E o Brasil sempre reclama, sempre aciona a Organização Mundial do Comércio contra salvaguardas, contra subsídios, inclusive de outros países exportadores, como Índia, Tailândia e a União Europeia, que muitas vezes trataram como se fosse um país, né? Eu acho meio tosco, mas é assim que aparece na mídia. Então, só para ter alguns exemplos, por exemplo, o Paquistão, que é um país com uma população um pouco acima do Brasil, ele oferece subsídios às exportações. Então, não cabe apenas proteger o mercado interno para consumo próprio, é proteger o mercado interno para oferecer preços mais assim atraentes para exportação, para ser competitivo para o mercado externo. Que eu falei agora há pouco, né, que o Brasil, ele é o, deixa eu ver se encontrar aqui, está muito para frente, acho que está muito para frente, depois eu volto. É, que o Brasil possui a maior competitividade e oferece os valores mais baixos do mundo o açúcar bruto, por conta da competitividade que ela conquistou, né? Então, os outros países tentam amenizar essa diferença, né, de competitividade por meio de subsídios, salvaguardas, etc. Então, quando fala, por exemplo, subsídio, assim, é meio complicado porque um país pode achar que é subsídio, outro não. Então, uma das formas é a isenção de impostos. Uma forma até mais radical é o governo conceder créditos, tá? Por exemplo, o custo de produção é 10, mas vende por 8. E quem paga prejuízo? É o governo, né? Então, vocês estão vendo aqui, além dos subsídios, tarifa de importação. Tá? Então, vamos supor que o país exportador vende por 8.
o importador produz o mesmo produto por 16. E aí oferece um subsídio tal para que consiga vender o produto no mercado produzido internamente por 12. E aí cria uma tarifa de importação para que o produto do país exportador, que é dividia por 8, venda por 12 também. Isto é, criando aí um equilíbrio no mercado. Um equilíbrio no mercado que muitas vezes, reclamado, né, na OMC, na Organização Mundial do Comércio. Então, por exemplo, aqui, Paquistão, subsídios às exportações e tarifa de importação de 40%. Por que definiu essa tarifa de importação? Porque viram, né, que a partir daí o produto interno torna-se competitivo frente ao produto importado. A Índia, subsídios às exportações e tarifa de importação de 100%. Imagina, né, o produto chega a valor 5, mas é como se estivesse chegando a 10. 100% é o dobro. E a Índia oferece subsídios às exportações, às vezes é temporário, tem ano que sim, tem ano que não. E aí, quando não oferece, muitas vezes os agricultores eles tendem a ir para outras culturas agrícolas. Aí, ó, o Mianmar, né, tarifa de importação de 0,5%, rota de entrada para o mercado chinês. Tailândia, reforma do regime de açúcar em curso, né, um dos maiores produtores de açúcar do mundo, né? Tem um produto que a Tailândia, agora há pouco, eu estou tentando lembrar qual que está quase empatando com o Brasil. Não vou lembrar. Mas, enfim, a Tailândia é um dos maiores produtores, por exemplo, de mandioca do mundo. Ah, não, lembrei. Castanha de caju, tá? Que é o maior produtor mundial de castanha de caju. Pode ser que esteja enganado, mas enfim. Aí tem outros exemplos, tá? Por exemplo, da China. Aqui, tarifa de importação variável, né? Pode variar de acordo com a origem, tá? União Europeia, um pouquinho mais complexo, né? Tarifa, tal, aí entra aí o tarifa de importação, né? Se trata de produto brasileiro, mas vai dependendo do país, eles oferecem assim subsídios menores ou até, quer dizer, tarifas de importações menores ou até mesmo subsídios, tá? Como, por exemplo, ex-colônias francesas, tá? Até alguns anos atrás, os Estados Unidos estavam impondo uma barreira contra a importação, uma barreira em cima do etanol produzido no Brasil, porque era uma época que o etanol do Brasil era mais competitivo que dos Estados Unidos. Isso em 2000, até 2015, 2016, mais ou menos. E aí tinha até um artifício bem, na minha opinião, bem bizarro, mas necessário, que o Brasil saía dos portos brasileiros o etanol hidratado, chegava na Jamaica, convertia etanol anidro e era vendido o álcool como se fosse da Jamaica, dos Estados Unidos, tá? Porque tinha um tratamento diferencial da Jamaica em comparação ao Brasil, por exemplo. Mas só que depois o etanol do milho se tornou mais competitivo, a ponto do etanol de milho ser utilizado, agora não sei mais, mas até um pouco tempo atrás, no Nordeste chegava o etanol do milho dos Estados Unidos. Era mais barato o etanol de milho dos Estados Unidos no Nordeste do que o etanol oriundo do estado de São Paulo, tá? E por conta dessas distorções que com isso chega a produzir de maneira artificial até 80% do seu consumo e importa apenas 20% de suas necessidades. As tarifas de importação fora da cota para as três regiões vão de 50% no caso da China e mais de 100% do valor internacional do açúcar nos Estados Unidos e na Europa. Vale destacar que essas medidas não somente distorcem os fundamentos de mercado, deslocando a geografia de comércio e aumentando artificialmente a oferta do produto, como também gera influência decisiva sobre expectativas dos agentes. Por conta disso, né, criam-se distorções. Um país reclama do outro e o outro cria como se fosse um sentimento de vingança, né? Reclamando de um produto que não tem nada a ver com açúcar, vamos supor, avião. A situação tem gerado oportunas reações por parte do governo brasileiro, que, como resposta às demandas do setor privado, tem acionado a OMC, né? Então, vamos para a próxima. Produção de etanol. Aqui vocês estão vendo a evolução da produção de etanol anidro hidratado e também a involução do preço pago aos produtores de etanol, por conta, né, da maior competitividade, né? Com o tempo, os processos industriais vão ficando cada vez mais eficientes, forçando, inclusive, a queda do preço do produto. Porque no início do pró-álcool, década de 80, o etanol era subsidiado, tá? E a gasolina sobretaxada. Agora não, agora o etanol é competitivo. Indicadores técnicos e custo de produção. Estão vendo aqui que a produtividade agrícola tem tendência a aumentar, embora teve uma queda a partir de 2015, 2016, por conta do aumento da mecanização agrícola, né? Fatores que eu abordei anteriormente.
A qualidade da matéria-prima se manteve estável, né, que é teor de açúcares totais retornáveis, né? E aqui, por exemplo, idade média, anos da idade média da cana, né, que tem que ter, a partir dos 5 anos, recomenda-se renovar o canavial, né? Quanto menor a idade média, melhor. O preço do ATR aqui aumentou, né? Mas como é que tem também inflação, né? Aqui taxa de câmbio, vai ter que ver também a cotação, né, do açúcar, né? O custo de produção de cana-de-açúcar em reais, depois convertido em dólares, né, moeda, e o que se pode ver é que o custo de produção de cana no Brasil, dado mais recente, em torno de US$ 21 a tonelada. A diferença, né? Diminuiu pelo menos da metade. Ah, mas por que houve tem a questão da cotação? É. E acaba influenciando, né? Porque quanto mais desvalorizada a moeda, mais competitivo é o produto, e aí gera-se conflitos também, né? De países importados, de países concorrentes contra o Brasil. Mas muitos outros países também têm sofrido desvalorização da frente às moedas estrangeiras. Aqui, olha quantos dados, né? Vou pegar apenas alguns. É, nesses últimas safras, né, tem registrado uma tendência, né, dos açúcares totais retornáveis para a produção, principalmente de etanol. E aqui vocês estão vendo um aumento considerável da produção do etanol de milho. É, que eu falei agora há pouco, né? Em torno de 10 a 20% do etanol produzido no Brasil é etanol de milho. Batendo o olho aqui, talvez em torno de 14, 15%. Aqui a oscilação, né, do mix, né? Então, tem alguns momentos aí, 19 e 20, que produziu aí, usou a cada 3 unidades de ATR, 2 era para etanol, tá? A evolução da produtividade média da cana-de-açúcar, certamente o maior está na região sudeste e menor no nordeste, né? A região nordeste tem um relevo mais acentuado, muitos morros, então a rentabilidade das usinas é bem menor do que da região sudeste e sul, tá? E só uma curva, né, só de curiosidade, a concentração, né, de sacarose na cana é maior nas regiões próximas aos trópicos, que como eu falei um dos primeiros vídeos, que a produtividade da cana é maior região próxima aos trópicos. Se tratar de planta de clima tropical que necessita de estresse hídrico, isto é, momento que chove pouco e momento que chove muito. Aqui a produtividade média, né? Estão vendo aí que tem é, uma produtividade maior aqui, está mostrando a região Centro-Sul, Nordeste, Cuba, algumas regiões da Índia, Filipinas, tem um pouco que parece o delta do Rio Nilo, no Egito, né? E o que contribuiu para a queda da produtividade agrícola, por exemplo, na safra 2013, 2014, que foi um baque no mercado? Deixa eu ver se aparece aqui. Tudo bem que de 2000, teve uma queda entre 2014 e 2015, depois um ascenso e depois uma queda novamente. O que influenciou isso? Por exemplo, né, a mecanização, que eu falei tanto, né? Mas tem situações, por exemplo, quando há uma produção de cana e, por consequência, de açúcar acima do previsto, o preço do mercado tende para baixo, ainda mais no Brasil, né, que metade do mercado é brasileiro, o mercado mundial é dominado pelo Brasil, o preço força para baixo, diminuindo a rentabilidade na cadeia sucroenergética. Cai a rentabilidade, tem menos dinheiro para investir no ano seguinte, na melhoria do processo industrial e também na renovação do canavial. Florescimento é um processo que tem na cana ocorre em uma situação muito específica, de clima muito chuvoso, muito quente, onde gera as flores, né? A flor tem que ser evitada porque porque a flor rouba, né, sacarose da planta, tá? Então se vê essa formação bonitinha até, né, são as flores, é sinal que a tendência é diminuir o teor de açúcar na cana. Mas, a meu ver, isso é de menos. Por quê? Porque o outro é geada. A geada é complicada. Porque tem alguns anos que tem geada, outros não, né? Em algumas regiões, tipo sul do Mato Grosso do Sul, norte do Paraná. Quando ocorre geada em um determinado ponto, a tendência da planta é morrer, né? Porque a planta de clima tropical não suporta temperaturas abaixo de zero, próximo a zero.
Então as folhas queimam, né? A planta tendência a secar, então tem que fazer um remanejamento muito rápido da colheita. Então faz a investigação para verificar os pontos de onde a geada, onde houve aí o prejuízo, né, do canavial por conta da geada e automaticamente leva as máquinas para colher aquela cana. Por quê? Porque a cana morre. E se morrer, dentro de poucos dias ela fica dura demais para colher, aí acelera, né, o desgaste da colheitadeira, tá? E não tem jeito, tem que colher. Não pode deixar apodrecer a cana no campo, tá? Bom, seres vivos, né, que contribuem negativamente para a diminuição da produtividade no campo, né, principalmente brocas, que deixa uma região meio avermelhada, né? Tá um pouquinho, não dá para ver direito aqui na foto, tá? Mas há um controle biológico, também há o uso, né, de defensivos agrícolas, enfim, doenças, né, como qualquer monocultura. Intempéries, né? Então, chuva de mais ou chuva de menos, né? Então, por exemplo, se chove de menos no momento da rebrota, há um prejuízo permanente no desenvolvimento da planta. E se chover demais, há um prolongamento muito grande da paralisação da colheita, postergando, né, a safra seguinte. Aí fala-se de renovação, né? Renovação do canavial, recomenda-se 5 anos. Variedade. Agora, né, tem variedades, né, de cultivares específicas para cada tipo de solo, clima e manejo do solo. Ambientes restritivos, né? Por exemplo, um local onde tem um solo mais arenoso, pode ter uma produtividade menor do que o solo argiloso. Aí tem a questão também de teor de sais no solo, enfim. E no final, tratos, né? Tratos culturais, né? Então, por exemplo, na colheita mecanizada, né, tem um distanciamento diferente da cana em comparação à colheita manual. Tem também a questão da agricultura de precisão visando verificar a produtividade em cada área da fazenda, tá? E é o que eu comentei com vocês agora há pouco, né? Se acontecer, no determinado momento, uma produtividade acima do normal, ou melhor dizendo, uma produção acima do previsto, a tendência do preço do açúcar e até mesmo do etanol é cair. Mas vamos falar primeiro do preço da cana. Uma produtividade muito alta, o preço da cana vai para baixo. Aí no ano seguinte não vai ter dinheiro para investir na renovação do canavial. Aí está aqui, ó, envelhecimento, tá? E também, por exemplo, se tiver uma crise, uma quebra da safra, também vai ter menos dinheiro, né, para investir na safra seguinte. E aí imagina no momento que tem crise de preço, crise de crédito. Por quê? Porque as usinas também, o setor sucroenergético também depende de plano safra, por exemplo, depende, né, de créditos voltados ao setor, tá? E aí, se por algum momento aumenta a taxa de juros está alta, o governo em questão não oferece tantos benefícios, né, ao setor, aí falta dinheiro, aí no ano seguinte tem o quê? Envelhecimento da cana, a redução, né, como é que se fala? A redução no cuidado, né, do manejo do solo. Aqui também aconteceu, né, uma quebra da safra por conta, né, de estiagem, adoção da mecanização devido à interrupção compulsória das queimadas. Aí envolve doença, geada, até mesmo florescimento no meio do caminho, né, conforme eu citei agora há pouco. Não se tem observado, pessoal, um aumento a produtividade linear. Às vezes sobe, às vezes cai por falta de investimento no ano anterior, falta de recurso no ano anterior, que aí, né, renovando o canavial, a produtividade aumenta, como viram em umas tabelas em vídeos anteriores, mas também tem a questão da quebra de safra, que às vezes acontece também, geadas, enfim. Tá? Que mais? Aqui o exemplo. E vamos lá sobre produção de açúcar. No Brasil, a produção é maior do que açúcar bruto, tá? Aí tem o resto aqui, né, parece ser um terço, né, cristal e refinado, tá? Mas atendendo principalmente ao mercado interno. Preço médio mensal do açúcar, né? O preço do açúcar no mercado na bolsa de Nova York,
né? Aí estou vendo aí uma oscilação, né? Em algum momento chegou até mesmo 10 cents o libra-peso, 10 centavos de dólar o libra-peso. Em compensação, aqui no mesmo momento teve uma queda considerável, um aumento considerável, né, da cotação, desculpa, da desvalorização do real frente ao dólar. Então, no momento que caiu abruptamente a cotação no mercado mundial de açúcar, subiu, acho que foi mais coincidência, né, significativamente a cotação do real. Então, houve um certo equilíbrio, né, como é que se fala, né? Possivelmente teve equilíbrio na rentabilidade do açúcar brasileiro. Preço do açúcar no mercado em Nova York, aqui tem diferenças, né? Aí, por exemplo, mercado spot. O que seria o mercado spot? Aquele mercado assim para fornecimento a curto prazo, porque você pode especular, vender a longo prazo, até mesmo vender um produto que ainda não foi feito, né? Pode vender o açúcar que ainda não existe, dependendo da safra, né? Mas eles estão vendo que houve um descolamento do mercado spot e da cotação no mercado spot da cotação no porto por tonelada. Por que houve esse descolamento? Covid-19, pandemia. Por quê? Porque houve aumento do estoque do açúcar, que houve a diminuição do consumo, não, minto, não tanto diminuição do consumo, mas houve umas limitações lá no mercado, né, no transporte, houve interrupções no transporte do açúcar, aumento dos estoques, enfim, né? Então houve um desequilíbrio, um descolamento, tanto no mercado spot, que está representado pela linha azul escura, quanto no preço no porto por tonelada, né? Aí, pô, no caso, né, do porto exportador, né? Porque existem duas formas também de comercializar os produtos, né? Preço FOB, que é Free on Board, que é o preço até o porto exportador, e CIF, né? Que é Cost Insurance Freight, né? Que é abordando também, né? O FOB mais o custo do transporte até o porto importador. Aí, eu falando de FOB, né, Free On Board, né, até o porto exportador, é o que vocês podem ver uma diferença na cotação. Por exemplo, 2021, 2022 representado pela linha azul e depois houve um aumento representado pela linha vermelha e uma faixa aí de 5 anos nessa região azul clara, né? Então, a variação do preço é de acordo de diversos aspectos, né? Previsão de quebra de safra, vamos supor, quebra de safra na região Centro-Sul, o preço vai lá para cima. O governo da Índia ofereceu subsídios ao produtor local, o preço vai para baixo, né? Então, tem vários elementos, né? A curva futura do açúcar, né? Então, que você pode ver que geralmente nos produtos, né, vendidos futuramente, então o preço é, como é que eu vou dizer, né? É, dependendo do mercado, né, compensa vender futuramente ou espera armazenado aí, né, para uma venda futura. Mas tem tudo aí no caso do açúcar nem tanto, mas pensando em milho, soja, há uma grande problemática no Brasil que é a falta de armazenamento insuficiente, falta de silos, né? Preços futuros do açúcar. Olha só. Por exemplo, em 2016 houve uma queda, investigação chinesa para imposição de salvaguarda, né? Isto é, proteção ao açúcar chinês, diminuindo as importações. Aí depois, Paquistão aprova subsídio à exportação, aí diminui ainda mais a cotação, né, em dólar por libra-peso. Aí depois, Índia aprova subsídio à exportação. Então, houve um momento aí de queda, vários momentos de queda, né? Índia adia anúncio dos subsídios, aí subiu. E China elimina a salvaguarda, também subiu. Até o título bonitinho aqui, o protecionismo nada doce do açúcar. Então, quando um país importador coloca subsídios tanto para o seu uso interno quanto para exportação, o preço do mercado mundial tende a cair. E se cancela, o preço tende a subir, né? Aí os futuros do açúcar bruto, né? Então, o que aparece, né, nos computadores ou das bolsas de valores, né, dos traders, né? É, em alguns pontos, em alguns momentos, há, por exemplo, compra, né, do açúcar, né? Muitas vezes a compra do açúcar aqui não existe, né? Da compra das cartas, né, dos papéis. Então, por exemplo, na situação aí de uma compra súbita, especuladores compram uma compra súbita, a tendência é de ascenso, né?
E aí, que mais? E momentos estão vendo aí até a tal da faixa tediosa, enfim, alguns pontos aí onde há uma variação da cotação, né? Aqui vocês estão vendo que foi uma variação para cima, né? No período aí de julho de 2022 até julho de 2023, tá? Aqui, por exemplo, Geneva, pânico dos consumidores, que teve o evento internacional do mercado de açúcar na Suíça, em Genebra, e aí, uma dessas discussões aí, viram que poderia até faltar, pode até ter um desbalanço aí do mercado, aí contribuiu para um pequeno aumento do preço, desculpa, da cotação do açúcar, né? Consumo global de açúcar, é, estão vendo aí que o crescimento da população mundial está diminuindo, e o consumo de açúcar ele oscila muito, porque depende do preço, né, da cotação. Tem países que até regulam o preço dos alimentos, né, até mantém os preços mais estáveis, né, voltados à população. Mas estão vendo que a cotação ele oscila tremendamente, às vezes subitamente também. É, Quando toda a inflação de alimentos é alta, as pessoas podem realmente comer mais açúcar e reduzir o consumo de alimentos mais caros, como carne, olha só. É interessante, né? Porque ó, o açúcar é barato, ingrediente útil. Então, quando tem uma inflação, quando a inflação é maior do que o crescimento da renda, as pessoas deixam de comprar alimentos mais caros, como carne, e investem mais no açúcar, carboidrato, né? Se você olhar para alguma dessas histórias que estão surgindo, eles não mostram um quadro bonito. Por exemplo, o Sudão é geralmente o grande comprador de açúcar refinado, mas felizmente está dominado por conflitos. É Sudão e Sudão do Sul. Aí geralmente ocorre o quê? Uma interrupção da circulação, né, do fluxo de mercadorias, né, da circulação. Na Malásia, o governo pediu às refinarias de açúcar que forneçam atualizações diárias de produção. Isso não acontece em um mercado normal e bem abastecido, tá? Enfim, alguma coisa está acontecendo que o mercado, possivelmente as empresas estão escondendo, né? No Gabão, a oferta de açúcar parece escassa. No Quênia, subiram 22% apenas em maio. E aí, o ninho. O El Ninho também é um fator que contribui para o aumento da cotação, né? Visto que o El Ninho acarreta muitas vezes na estiagem, né? Na quebra das safras. E estamos apontando apenas questões internas. Não apontamos uma questão mais global, que é o El Ninho, que o El Ninho está ficando cada vez mais intensificado. E o que é o Ninho, né? É o fenômeno que é natural, que foi intensificado com o passar do tempo, né? Onde gera chuvas acima do normal em determinadas regiões e chuvas abaixo do normal em outras. Então, no Brasil, mais seca no Nordeste, mais chuvas no Sul. E chuva demais pode possibilitar também quebra de safra, né? Tem produtos agrícolas que se perdem, né? Na cana-de-açúcar, ele resiste até um pouco mais. Olha só as consequências, né? Como eu falei, mais seca no Nordeste, mais chuva no Sul, né? E, enfim. E laninha, efeito contrário, tá? Preço do etanol na usina. Então, como o etanol é quase exclusivamente voltado para o mercado interno, né? O produzido no Brasil, tá? Então, estão bem colados, estão nada descolados, né? A revenda, distribuição e o preço na usina. Isto é, o preço da usina sobe, o da distribuição sobe junto e a revenda também, é natural, tá? É, Aí, que mais que eu posso comentar com vocês aqui, né? A produtividade da cana eu já tinha comentado antes, né? Até a questão dos custos, né? A maior parte dos custos está no canavial, né? Os custos industriais, conforme vocês estão vendo aqui, a maior parte está na operação, né? Na usina. Aqui, ó, R$ 14 a tonelada foi o custo médio de capital para as operações agrícolas e 6 a tonelada foi o custo para as operações industriais. Então, o custo é maior no campo do que na indústria. Tá? Na ausência do Brasil e Índia como fornecedores marginais de médio prazo, os preços tendem a se ajustar ao custo de produção de outros players, a maioria dos quais acima da marca de 20 centes o libra-peso. Estão vendo que o custo de produção, aparentemente, o único país que oferece um custo de produção abaixo do preço da cotação vigente aqui nesse exemplo é o Brasil, os custos mais baixos. E aí, o custo mais alto, a China. Então, assim, o Brasil, nesse gráfico, é o único país assim que é realmente competitivo. Os outros têm que
depende aí de apoios governamentais, né? Subsídios a favor do produtor interno contra as importações. Custo de produção de açúcar ao redor do mundo, o Brasil está em torno de US$ 351 a tonelada. Aí, por exemplo, a Índia um pouco acima, 407, mas a Tailândia quase empatando com o Brasil se for açúcar bruto. Quase empatando. Ah, como comentei com vocês agora, né? O Brasil detém aí, em torno aí de 20% da produção mundial, mas detém mais ou menos a metade do mercado, né? E tá, aqui. Aqui vocês podem ver, né, que países de clima tropical, Brasil, Índia, Tailândia, utilizam a cana. A China, tanto a cana quanto a beterraba. A União Europeia, apenas a beterraba. Né? Aqui o preço, né, dos produtos, né, colocando na mesma moeda, né, centavos o libra peso, porque açúcar é vendido em massa, etanol em volume, né, então fazendo as conversões, né, com a cotação do açúcar está maior que do etanol. É que eu falei alguns vídeos atrás, né, o alimento, ele tem um valor agregado maior que o combustível, tá? E aqui, no caso, ele não é diferente, né, o valor agregado é maior do açúcar do que do etanol, mas em alguns momentos isso pode inverter. É normal. Como aqui, por exemplo, o preço do açúcar está aqui, atualmente está acima do hidratado, uma diferença razoável, mas em alguns momentos houve o contrário. Tá? Aqui, por exemplo, a cotação do petróleo, acompanhando a cotação do açúcar, frente àquilo que eu comentei, né? O petróleo influencia a gasolina e o açúcar influencia o etanol. Os dois se cruzam. Tendência de preço no mercado brasileiro. Tendência de alta, fatores de alta, desculpa. Redução da oferta da matéria-prima para a fabricação do produto, alta da cana, né? Valorização do dólar frente ao real. Valorização do dólar frente ao real, desvalorização do real, logo o produto brasileiro vai estar mais competitivo. Fatores de baixa, redução da qualidade da matéria-prima, tá? Chegada na safra indiana ao mercado. O que significa isso? O governo indiano ajudando aí com subsídios. Tá. E mesmo com todas essas somas aqui, a tendência de aumento de preços do açúcar brasileiro. Aí do etanol, fator de alta, valorização do petróleo, uma busca maior por consequência pelo etanol em detrimento da gasolina. Só que o fator de baixa, isso aí é técnico, inevitável, baixo rendimento com relação à gasolina, aumento da fabricação de etanol da Índia. Está esqueci de falar que a Índia já tem um programa de estímulo à produção de etanol da cana. Tá? Redução dos impostos combustíveis. Expectativa do etanol no mercado brasileiro, as cotações tendem a aumentar diante do cenário de redução da oferta de petróleo no mercado exterior. E o açúcar na Bolsa de Nova York? Fator de alta, consumo global, estoque global em queda e, e redução da produção mundial de petróleo. Que se reduz a produção de petróleo, aumenta o seu preço e estimula a produção de etanol no Brasil, como também na Índia. E por que estão preocupados tanto com o Brasil e a Índia? Porque são primeiro e segundo maiores produtores, respectivamente, de açúcar do mundo. Se há um programa para aumentar a produção de etanol da Índia e é uma tendência até maior da produção da proporção, né, do teor de etanol na gasolina, que está se falando de colocar 30% de etanol na gasolina, pode ser que, por consequência, a produção do açúcar baixe e, por consequência, a sua cotação. Fator de baixa, aumento de menos de 1% na produção mundial da safra, alta da produção na Tailândia e início da safra da cana na Índia. Tá? Expectativa. Os preços têm variações positivas moderadas, pois apesar da valorização do petróleo, a expectativa de uma possível recessão mundial, isto é, diminuir o consumo, e o aumento da taxa de juros causaria uma desaceleração da demanda. Eu falei, né, diminuição do consumo, apesar que, se for pensar em um mercado mais global, pessoas assim deixando de comprar carne e começar a procurar mais carboidratos, como açúcar, aí pode subir o consumo do açúcar. Tem os dois lados da moeda. Os preços do etanol e açúcar apresentam tendência de elevação, principalmente devido à redução da oferta de petróleo, como foi citado anteriormente, né? E o dólar forte também contribui para esse cenário. A perspectiva da demanda sobrepondo a oferta deve prevalecer, tá? A introdução dos carros elétricos ainda não está influenciando muito no preço na cotação do petróleo, ainda, tá? É,
Aí ele está falando sobre, como é que eu vou dizer para vocês, né? Sobre consumo do açúcar. Assim, não está aparecendo a unidade, mas vou simplificar aqui. Aqui, entre esses países, está mostrando que o maior consumidor per capita é a Rússia, seguido do Brasil, questões mais culturais, e muito baixo na China, até um pouco acima da China, Mali, né? Isto é, mesmo assim, o Brasil está assim, bem acima da média mundial, tá? O índice de consumo de açúcar. Aí tem uma problemática bem local, que é a questão do tempo de espera dos navios, porque às vezes chegam navios no Porto de Santos tudo de uma vez. Então, às vezes tem tanto navio esperando em Santos que vai ter que ser deslocado para Paranaguá, né? Então, para receber o açúcar para o mercado externo. Então, às vezes, assim, por conta, né, principalmente de cotação, variação da cotação do açúcar no mercado mundial, que há às vezes, um tempo de espera muito grande, né? Por exemplo, aqui em 2020 o pico foi muito grande aí de tempo de 20 dias. Às vezes tinha mais de 30 navios na Barra, que é a Barra, né? A região onde ficam parados os navios antes de entrar no Porto de Santos, tá? Aqui alguns índices, né, dos preços. Atualmente, aumentou o número de estados onde o etanol está competitivo frente à gasolina devido aos aumentos mais recentes da gasolina e do óleo diesel, tá? Fato comprovado aqui nesse gráfico, né, onde mostra uma diferença marcante entre os diferentes estados na questão da paridade dos preços da gasolina e do etanol, e evolução no rendimento industrial da produção do etanol de milho, que por fábrica tem aumentado também. Tá? Mercado de energia elétrica, mercado spot é um mercado de venda imediata, né, podendo ter grandes oscilações, né, dependendo das distorções entre a oferta e a procura, né? No momento aí 2013, 2014, quando houve picos, o governo federal teve que intervir, tá? Limitando o preço da energia spot. Então, os fornecedores de energia elétrica eles podem vender energia spot para curtos períodos de tempo de imediato ou longos períodos de tempo, mercados a longo prazo, tá? Aqui tem lá o CBIO, que é o mercado recente aí de comercialização, né, de emissões evitadas, né? Acho que é melhor deixar isso para o próximo vídeo, porque é um assunto um pouquinho mais complexo, tá? É, Aqui fala, né, sobre a paridade internacional do preço da gasolina comercializado no Brasil frente à gasolina, o petróleo no mercado mundial. Dependendo do governo no Brasil, né, o acompanhamento, né, da variação do petróleo na cotação no mercado mundial hum, acompanha mais ou acompanha menos, né? Então, às vezes, demora-se mais, demora-se menos para aumentar subir o preço da gasolina, né? Conforme vocês estão vendo as curvas aqui, por exemplo, 2012 a 2016, um pequeno crescimento, né, uma estabilidade bem linear do preço da gasolina. Houve aí, certamente mudanças de governos e que o preço da gasolina acompanhou mais o mercado internacional. Tem problemas, né? Isso tem, pode ter até vantagens, mas também tem desvantagens. Uma delas, por exemplo, é a imprevisibilidade no custo, do orçamento, né, em setores produtivos que dependem muito dos combustíveis. Por exemplo, frete. Vamos supor um caminhão que transporta a carga em dois pontos bem distantes do país, aí sai de uma cidade, 4 dias, vamos supor, 3 dias depois chega no outro e o preço do diesel está bem diferente, por conta da cotação do petróleo no mercado mundial. E muitas vezes, quando tem picos e quando tem vales, há uma estabilização do preço dos combustíveis que chega no mercado brasileiro para que o consumidor não sofra tanto, principalmente quando o preço, a cotação do barril do petróleo tem seus ápices, né? Você está vendo aqui, fevereiro a julho de 2022. Aqui eu vou falar no próximo vídeo sobre o RenovaBio, tá? Eu acho que vai ser um vídeo relativamente curto. E estou terminando aqui, índice de vulnerabilidade de municípios. Ele mostra o quê? Que algumas cidades, né, elas dependem muito de determinados empreendimentos, de indústrias. Imagina se uma delas decreta falência. Desemprego cai muito e a renda, a arrecadação dos impostos também. Tá? Isso aí tem mais a ver com geografia que com economia, a meu ver, né? Ah, e aqui os itens abordados, né, que visam aumento da produtividade. Então,
para aumentar a produtividade no setor, aumenta a produtividade nos processos industriais, né? O que tem menor rendimento, sem dúvida, é a fermentação, e melhorar também a produtividade no campo, né? Usando artifícios como, por exemplo, irrigação, tá? É, aqui é uma tabela que mostra a evolução da produtividade tanto no campo quanto nas indústrias, e para mostrar, né, também que o setor da produção de etanol ele gera mais empregos, né, do que qualquer setor, e renda também, tá? E ele contribui também para gerar energia elétrica no momento que está faltando água nos reservatórios, né? Então ele complementa a escassez de água nos reservatórios, diminuindo o risco de importações de energia elétrica e pior, produção de eletricidade por meio das termoelétricas a gás natural, que são mais caras, tá? Regime de chuvas, o que eu falei, né, que recomenda transportar a cana até a indústria no máximo uma distância de 100 quilômetros, 80, 100 quilômetros, tá? E aí falando sobre subsídios, né, que os Estados Unidos impunha, né, no etanol brasileiro, né, comentei isso no começo do vídeo. E aí uma foto de uma apresentação de um carro, né, 100 anos atrás, utilizando o etanol pela primeira vez, tá? Isso aí eu vou comentar no próximo vídeo, tá? Junto com o RenovaBio, tá? Aí falando também sobre o Proálcool, tá? Senão o vídeo vai ficar muito longo também. Então, próximo vídeo vou começar aqui. É isso aí, tá? Eu vou parar por aqui e próximo vídeo estamos aí.